Olá, meus queridos irmãos e amigos, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal, para juntos agora prepararmos o nosso estudo da revista Sentinela da semana 8 a 14 de julho, que tem o tema Confie no misericordioso juiz de toda a terra. Então vamos para o nosso vídeo. Então sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal. É um prazer imenso ter vocês aqui semanalmente para prepararmos as nossas reuniões. Espero que esteja tudo bem com você e que Jeová possa sempre estar abençoando a vida de cada um de vocês. Então, nesse vídeo, nós estaremos fazendo, como dito inicialmente, o estudo da revista Sentinela. Iremos fazer apenas com perguntas e respostas. Então, o tema de nossa consideração é: confie no misericordioso juiz de toda a terra. O texto base de nossa consideração é o livro de Gênesis, capítulo 18, versículo 25. Não fará o juiz de toda a terra o que é justo? Então, qual é o objetivo do nosso estudo? Entender melhor a misericórdia e a justiça de Jeová com relação à ressurreição dos injustos. Então, fiquem atentos a essa consideração, porque nós teremos um novo entendimento do assunto. Então, se nós sabíamos anteriormente sobre Sodoma e Gomorra, iremos aprender coisas novas. Então, muito bem, vamos iniciar fazendo a pergunta do parágrafo número 1 e obtendo a resposta. Que lição Jeová ensinou a Abraão? Jeová ensinou a Abraão que nunca destruirá as pessoas justas. Pergunta 2. Como sabemos que a maneira de Jeová julgar as pessoas é sempre justa e misericordiosa? Porque ele vê o coração das pessoas e a maneira dele julgar está muito além de nossa compreensão, pois o apóstolo Paulo ele disse: como são insondáveis os seus julgamentos. Pergunta do 3 e 4. Que perguntas às vezes podemos nos fazer e o que vamos ver neste estudo? Então as perguntas são: será que existe alguma esperança para as pessoas que foram destruídas em Sodoma e Gomorra? Será que alguma dessas pessoas estão incluídas na ressurreição dos injustos? Então nós vamos ver neste estudo o que significa a ressurreição de vida e a ressurreição de julgamento. Veremos então os ajustes que foram feitos à base de novo entendimento. Pergunta 5. O que nossas publicações diziam no passado a respeito dos que foram destruídos em Sodoma e Gomorra? Então, eles diziam que as pessoas que foram destruídas em Sodoma e Gomorra não seriam ressuscitadas. Pergunta 6. Cite alguns exemplos de pessoas injustas que foram julgadas por Jeová e o que não sabemos nesses casos. Então, as que morreram no dilúvio, as pessoas das 7 nações que Jeová tinha mandado executar e que ficavam na região da Terra Prometida, e os 185.000 soldados assírios que foram mortos por um anjo. Então, não sabemos se Jeová condenou todas essas pessoas à destruição eterna. Pergunta 7. O que não sabemos a respeito das pessoas que foram destruídas no dilúvio e em Canaã? Então, nós não sabemos como Jeová julgou cada uma dessas pessoas individualmente. Nem sabemos se os que foram mortos tiveram a oportunidade de aprender sobre Jeová e se arrepender. O mesmo pode dizer sobre os que moravam em Canaã. Pergunta 8. O que não sabemos a respeito das pessoas de Sodoma e Gomorra? Embora elas fossem pessoas injustas e Jeová tivesse o direito de destruí-las, não sabemos se elas serão ressuscitadas ou não. Pergunta 9. O que nós não sabemos a respeito de Salomão? Também não sabemos se ele será ressuscitado ou não. O que sabemos é que Jeová sempre faz o que é justo. Pergunta 10.
Será que Jeová quer destruir as pessoas? Não. Em Ezequiel 33:11, Jeová diz que não tem prazer na morte de quem é mau. Então essas palavras nos consolam e podemos ver a misericórdia de Jeová. Pergunta 11. Quem não será ressuscitado e como sabemos disso? Então não será ressuscitado Judas, os líderes religiosos e os apóstatas, pois alguns textos mostram isso. Pergunta 12. O que sabemos sobre a misericórdia de Jeová? Sabemos que Jeová é misericordioso. Davi ele cometeu adultério e assassinato, mas Jeová o perdoou. Manassés fez coisas terríveis na maior parte de sua vida, mas Jeová também o perdoou. Então, esses exemplos nos ensinam que Jeová sempre mostra misericórdia quando existe um motivo para isso. Pergunta 13, parte A. Por que Jeová foi misericordioso com as pessoas de Nínive? Porque o povo de Nínive se arrependeram, e Jeová os perdoou, pois percebeu que eles não sabiam a diferença entre o certo e o errado. Parte B. O que Jesus falou sobre as pessoas de Nínive? Jesus disse que as pessoas de Nínive que se arrependeram se levantaram ou se levantariam no julgamento. Pergunta 14. Em que sentido os ninivitas terão uma ressurreição de julgamento? No sentido de que eles terão uma ressurreição e durante o reinado de Cristo, eles terão a oportunidade de obedecer e fazer a vontade de Jeová. Caso isso não aconteça, Jeová não vai permitir que eles continuem vivendo. Pergunta 15, parte A. Por que não dizemos que as pessoas que foram destruídas em Sodoma e Gomorra não serão ressuscitadas? Porque Jesus ele disse que seria mais fácil para as pessoas de Nínive ter uma esperança de ressurreição do que para aquelas que o rejeitaram. Parte B. Como podemos entender o texto de Judas 7? Podemos entender de forma simples que o que foi destruído no fogo eterno não foi as pessoas, mas sim a cidade, assim como aconteceu no caso de Babilônia e Edom. Então, essas pessoas, tanto de Sodoma como de Nínive, algumas terão oportunidade de ressurreição. Pergunta 16. Como Jeová vai decidir quem vai ressuscitar? Jeová ele vai examinar o coração, sondar os pensamentos mais íntimos. Sempre que possível, Jeová mostrará misericórdia. Por isso que nunca devemos cair na inocência de dizer quem será ou não ressuscitados. Pergunta 17. O que acontecerá com as pessoas que morreram? Um pequeno grupo será ressuscitado para viver no céu. Os justos serão ressuscitados para viver na terra e devem continuar fazendo a vontade de Jeová. E os injustos também serão ressuscitados, onde terão a oportunidade de começar a fazer a vontade de Deus. Pergunta 18 e 19, parte A. Que certeza podemos ter sobre os julgamentos de Jeová? Podemos ter a certeza que ele sempre toma a decisão certa. Isso é um fato. Não podemos ter dúvida disso. Parte B. O que veremos no próximo estudo? Veremos sobre o julgamento de Deus durante a grande tribulação, o que não sabemos e o que sabemos. Perguntas de recapitulação. Sobre a ressurreição dos injustos, o que não sabemos. Nós não sabemos como Jeová julga cada pessoa individualmente, e nem os que foram mortos se arrependeram. Segunda pergunta, o que sabemos? Sabemos que Jeová deseja que todos sejam salvos, mas que alguns não serão. E sabemos que Jeová é misericordioso e dará oportunidade a todos que fizerem a sua vontade. E a última pergunta, por que podemos confiar nos julgamentos de Jeová? Porque Jeová é Deus. Ele sempre toma a melhor decisão. Ele deseja que todos sejam salvos. Ele ensinou seu Filho a julgar com justiça. Tanto o Pai quanto o Filho estão prontos para nos salvar.
Então, meus queridos irmãos e amigos, aqui nós chegamos ao final do nosso estudo da revista Sentinela, apenas com perguntas e respostas. São respostas simples e objetivas, na maioria das vezes as chaves, para que assim possamos comentar com o objetivo e dar a resposta correta. Espero que de alguma forma possa ter sido de ajuda para você. Muito obrigado a todos pela presença, fiquem todos na paz de Deus e até a um próximo vídeo, se Deus quiser.